Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Amélia Aveiro, eu trabalho com desenvolvimento humano, sou professora, sou mentora e hoje eu quero apresentar para vocês uma matéria especial, isso mesmo, Fé, Prática e Estudo, que é um estudo, uma matéria do budismo de Nichiren Daishonin. Exatamente, essa filosofia maravilhosa a qual eu faço parte, a qual eu sou associada há muitos anos. Então, vamos para o estudo. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos iniciar, então, essa matéria, fé, prática e estudo. Nichiren Daishonin ensinou que a fé é a base para a prática e o estudo do budismo, e que esses três elementos se complementam e se fortalecem mutuamente. Que é um tripé a qual faz parte da base da prática do budismo de Nichiren Daishonin. O Buda Nichiren Daishonin escreveu: empenhe-se nos dois caminhos da prática e do estudo. Sem a prática e estudo, não pode haver budismo. Deve não só perseverar, como também ensinar outras pessoas. Tanto a prática como o estudo surgem da fé. Nesse sentido, prática corresponde à ação concreta e estudo é a aprendizagem dos ensinamentos budistas, e fé significa acreditar e abraçar os ensinamentos do Buda Nichiren Daishonin. Exatamente isso. Falar sobre a fé. Eu costumo perguntar: qual é o tamanho da sua fé? Reflita, faça uma reflexão. O motivo pelo qual você iniciou praticar esse budismo de Nichiren Daishonin. A fé, um sentimento puro e sincero. A fé é um sentimento puro e sincero que existe dentro do coração de cada pessoa. Alguns podem pensar que ter coração puro seja algo extraordinário. No entanto, para manifestar a pureza do coração, basta ser honesto consigo mesmo. É exatamente isso. Às vezes, nós nos enganamos por conta de nós mesmos, dos nossos pensamentos, daquilo que acreditando, a forma como nos comportamos, a forma como nós agimos. Então, ter esse coração puro e sincero é, em primeiro lugar, ser honesto com você mesmo. A verdadeira fé deve possuir essa mesma pureza e sinceridade. Você acreditar verdadeiramente em você e na sua fé e naquilo que você segue, naquilo que você aplica na sua própria vida. É só voltar no ponto primordial. Qual o motivo que levou você a iniciar a prática da fé? Qual o motivo que levou você a iniciar essa prática do budismo de Nichiren Daishonin? A fé no budismo consiste em acreditar de maneira profunda que você, assim como todos ao redor, possui estado de Buda inerente em sua vida e pode manifestá-lo a todo instante, independentemente das circunstâncias que enfrenta por meio da prática da fé. Cada pessoa tem o seu potencial inerente. Acreditar no estado de Buda inerente em cada pessoa, independentemente das circunstâncias. Ou seja, ter a fé, acreditar que você tem esse potencial, independente das dificuldades que você esteja enfrentando hoje. Esse é um ponto de extrema importância, porque dificuldades, obstáculos, nós vamos ter sempre, sempre vão surgir essas dificuldades, justamente para você fortalecer
a sua fé. No entanto, quantas vezes passamos por sofrimentos causados pelos desejos mundanos e nos esquecemos de que temos esse potencial ilimitado em nossa vida? Então, recitar Namyo Horengekyo é um exercício que fortalece o coração e desperta a mais elevada condição de vida. Comprovando esse ponto, você naturalmente aprofundará a sua fé. A razão aprofunda a fé. A fé se aprofunda mediante o esclarecimento de questionamentos e dúvidas e a relação contínua e intensa sobre tais indagações no curso da prática budista, até finalmente obtermos uma resposta satisfatória que possamos aceitar de todo o coração. Em registros dos ensinos transmitidos oralmente, Ong Kuden, Nichiren Daishonin diz: sem fé não pode haver compreensão. Sem compreensão não pode haver fé. Desta maneira, estudar, esclarecer dúvidas e pôr à prova o que se aprende no budismo é saudável e aconselhável. Essas atitudes encorajam as pessoas a fazer a prática. Ao observar os resultados, o que chamamos de prova real, naturalmente sua fé se aprofundará e manifestará de forma ainda mais sincera. A importância da persistência. Não deixe sua fé se abalar por nenhum obstáculo. Certa ocasião, uma senhora havia sido desenganada pelos médicos. Disseram que não viveria mais que alguns meses. Então, ela decidiu recitar 8 horas diárias de Daimoku. Passado 2 anos, sem ter se curado, ela perguntou ao presidente Queda: mestre, por que, apesar de recitar 8 horas de Daimoku diariamente durante 2 anos consecutivos, ainda não venci minha doença? Em resposta, ele a parabenizou por sua coragem e persistência. Entretanto, solicitou que mudasse seu sentimento por alegria e gratidão. Uma vez que se empenhar dessa forma, é difícil até mesmo para uma pessoa saudável. Ele quis dizer, né, que é muito desafiador fazer 8 horas de Daimoku durante 2 anos consecutivos para uma pessoa saudável. Imagine para essa senhora que estava com câncer, estava muito doente. E o presidente Queda, nessa pergunta, ele percebeu que havia muitas dúvidas dessa senhora, porque ela perguntou por quê? Este por quê questiona a dúvida. E ela disse também, apesar de eu estar fazendo 8 horas de Daimokos diário durante 2 anos, apesar de, significa lamentação. Então, ela estava lamentando. Ela disse, ainda não me curei. Está cobrando, isso significa cobrança. Então, essas 3 palavras, porque, apesar de, ainda não, são dúvidas. E aí, o presidente Queda respondeu isso para ela, dizendo que ela estava com dúvidas, fazendo esse questionamento, a forma como ela fez a pergunta para a sensei, tinha dúvida, lamentação e cobrança. Então, a partir da resposta do mestre, ela começou a orar, manifestando seu profundo sentimento de gratidão por ter conhecido esse budismo e a organização, e agradeceu até mesmo pela doença, e começou a visualizar que estava curada, transformando o karma de doença. Em menos de 6 meses, ela já havia
se curado. Por quê? Porque ela tirou a dúvida do seu coração, porque ela colocou a gratidão, porque ela manifestou a cura, ela visualizou ela se curando. E essa visualização se tornou realidade. E a gratidão fez com que ela tirasse todas as dúvidas do coração. Então, a partir da resposta do mestre, ela continuou apenas orando com gratidão. E essa é a importância da persistência, de jamais desistir e não termos dúvidas e nem lamentações em relação à prática da fé, em relação às orações que fazemos todos os dias. Esse é o significado da importância da persistência. Quando você persiste, você dá continuidade na prática e tira todas as dúvidas e lamentações e conquista todos os seus objetivos. Vamos falar da prática. Na realidade, já estamos falando desde o início, né? Porque o título dessa matéria é Fé, Prática e Estudo. O propósito fundamental do budismo é conduzir as pessoas a um caminho que as leve à felicidade absoluta, ao despertar para o verdadeiro potencial que cada um possui inerente à vida. A condição em que se experimenta essa felicidade é chamada de iluminação, ou Buda. Ou seja, quando nós fazemos a nossa prática, a gente atinge a iluminação, ou nos tornamos Buda. Porque para atingirmos a iluminação ou nos tornarmos Buda, não precisamos ir para outro plano. Enfim, no momento em que você está praticando, que você conquista a vitória, que você alcança os seus objetivos, que você continua a prática da fé, continua a sua persistência em qualquer circunstância e jamais duvide do Nam-myoho Renge Kyo, você é um Bodhisattva. Você está iluminado. Você está no estado de Buda. A prática, caminho para a felicidade. Para se atingir essa condição de vida, há duas práticas essenciais. Prática para si, que é a prática individual, e a prática para outras pessoas, que é a prática altruística. Pode parecer que orar pela felicidade individual seja um ato egoísta. Orar pela própria felicidade, pelos seus sonhos e para superar os sofrimentos não é um ato vazio ou egocêntrico, mas sim a causa para atingir a condição de estado de Buda. Primeiro, quando nós começamos a fazer a nossa prática individual, quando a gente começa, né, se torna praticante do budismo, entramos na prática da fé por algum motivo, para você ou conseguir um emprego, para melhorar a sua vida, seja qual for o objetivo que você começou a praticar o budismo independente. Então, é uma prática individual. Você está, nesse momento, procurando mudar a sua vida, melhorar e conquistar aquilo que está te incomodando, que está causando sofrimento na sua vida. Aí, depois de algum tempo que você conquista a sua vitória, foi tão bom para você, que começamos a ensinar para outras pessoas. Você começa a propagar o ensino budista para que todas as outras pessoas que estão ao seu redor também conquistem essa felicidade. Então, dentro do budismo, tem esses dois tipos de prática. Prática individual e prática para as outras pessoas. Prática altruística. O Buda revelou na Nam-myoho Renge Kyo e deixou o Gohonzo para atingirmos a iluminação. Se não realizarmos a prática da recitação do Gongyo e do Daimoku, não será possível cumprir o desejo do Buda, que é propagar a lei para todas as pessoas. Da mesma forma, apesar de o Buda ter revelado o Nam-myoho Renge Kyo e deixado o Gohonzo para atingirmos a iluminação,
Se não realizarmos a prática da recitação do Gongyo e do Daimoku, não será possível cumprir o desejo do Buda, que é propagar a lei para todas as pessoas. Orar pela própria felicidade, elevar a condição de vida, enquanto percorre este caminho, propagar este ensinamento budista para que todas as pessoas se tornem felizes. É assim que nós vamos conseguir conquistar a paz mundial, o Kosen-rufu, de pessoa para pessoa. E chegamos aqui no estudo, exatamente. No budismo, existem passos a serem seguidos para realizar a prática correta. O estudo por si só não condiz à prática budista. É preciso aplicar os 3 pontos que é o título desta matéria: fé, prática e estudo. O estudo aprofundando a fé. Então, esses 3 é um pilar, é um triângulo. O estudo do Gosho, o que é o Gosho? O Gosho são as cartas que Nichiren Daishonin enviava para seus discípulos. Então, o estudo do Gosho tem como objetivo aprofundar a prática da fé e nos relacionar com a nobre espiritualidade de Nichiren Daishonin. Ao estudarmos os profundos princípios do budismo, fortalecemos a convicção de que a esperança, a paz e a felicidade absoluta residem na nossa própria vida. Aprendendo com as ações de Daishonin, que triunfou em todas as perseguições, podemos evidenciar a coragem para desafiarmos os sofrimentos e as adversidades. Esse importante propósito de estudo do budismo, posto em ação, é imutável pelas 3 existências: passado, presente e futuro. Então, o papel fundamental do estudo do budismo é fortalecer a fé de cada pessoa, para que ela possa realizar a prática, pondo o budismo em ação em sua vida. Como esse processo de fortalecimento da fé por meio do estudo acontece no cotidiano? Presta atenção na pergunta. Como esse processo de fortalecimento da fé por meio do estudo acontece no cotidiano? Vamos lá. Ao estudar o escrito de Nichiren Daishonin, a pessoa pode aprender uma lição para a vida a partir de um único trecho ou frase. A crença nessa frase aprofunda a fé com a qual ela recita o Gongyo e Daimoku, e com certeza a pessoa colherá os benefícios. Porque assim, se você só estudar, não vai passar de mera teoria. Por isso que esse tripé, fé, prática e estudo, é de extrema importância. O que significa? Que quando fazemos a prática, nós precisamos estudar e termos da prova real. O que significa essa prova real? Essa prova real significa para você conquistar os seus objetivos através da prática da fé e conquistá-lo. Podemos dar um exemplo. Vamos supor que um jovem praticante tem o seu objetivo de entrar numa universidade federal, porque não tem condições de pagar uma faculdade, né? Então, ao estudar um escrito de Nichiren Daishonin, a pessoa pode aprender uma lição para a vida a partir de um único trecho. Por exemplo, eu gosto muito da frase de que o inverno jamais fala em se tornar primavera, porque as 4 estações faz parte da natureza do universo e não falha de jeito nenhum. Então, se esse jovem, vamos supor, um jovem
praticante do budismo tenha o grande sonho de ser médico. Para exercer a profissão, ele deve percorrer um longo caminho até concretizar seus objetivos. Em primeiro lugar, precisa estudar muito para passar no vestibular. E é claro, ele vai enfrentar difíceis situações que poderão desanimá-lo por diversos motivos. Nesse trajeto, porque entrar numa faculdade federal, a concorrência é muito alta, então não é fácil. Então, nesse caminho de estudar, esse jovem pode enfrentar doença, situação financeira, dificuldades nos estudos. Em meio a tantos desafios, este aspirante a médico pensa em desistir. E ele é praticante, é só um exemplo. Ele pensa em desistir porque os desafios são muito grandes e não está conseguindo ir em frente. No entanto, ele encontra um amigo, tem um amigo da prática da fé. E esse amigo incentiva esse jovem com uma frase dos escritos de Nichiren Daishonin, que diz assim: aqueles que creem no Sutra de Lótus parecem viver no inverno, mas o inverno nunca falha em se tornar primavera. Desde os tempos antigos, nunca alguém viu ou ouviu dizer que o inverno tenha se convertido em outono. Então, apesar dele não compreender profundamente o significado da frase, esse jovem que está estudando para o vestibular, o trecho inverno nunca fala em se tornar primavera, toca o coração desse jovem. E a partir daquele momento, ele compreende que os sofrimentos que enfrenta são passageiros e que não deveria desistir dos seus objetivos. Assim, passa a se dedicar de maneira intensa aos estudos e à recitação do Daimoku. Consegue aprovação no vestibular e começa a cursar a faculdade. Com esse novo raio de esperança em seu coração, o rapaz sente como se tivesse renovado as suas energias, porque ele conseguiu aquilo que ele queria. Ele conseguiu passar no vestibular e já está lá na faculdade de medicina. Então, ele está se sentindo vitorioso, está com suas energias renovadas. E seu entusiasmo é tão grande que, além de se dedicar aos estudos e entender os outros escritos de Nichiren Daishonin, sempre que encontra um colega desanimado, trata de incentivá-lo com a mesma frase e ensina sobre a recitação do Nam-myoho Renge-kyo. E, ao final, ele supera cada desafio, fazendo desabrochar as flores da primavera da sua existência. Após graduar-se na faculdade, o jovem doutor não se torna simplesmente um médico, mas um profissional que desfruta a confiança de todos os colegas da turma e que sempre encoraja seus pacientes com ternura e otimismo. Esses são exemplos de como colocarmos o estudo na nossa vida, como colocarmos a prova real. E é isso. O Nichiren Daishonin orienta a nós nos esforçarmos nos dois caminhos, da prática e do estudo, tendo a fé como base sobre qual estão os outros dois pontos. E aí, como eu falei, né, não é só estudar, mas principalmente transformação. E não é só transformar, é compreender. Quando você compreende uma única frase, você se sente motivado a estudar mais e colocar em prática os outros ensinamentos de Nichiren Daishonin. E aqui, nesse estudo, nessa matéria, fala que o simples fato de assistir às explanações do Gosho ou ler os escritos de Nichiren Daishonin e alegar que compreendeu os ensinamentos ainda pertence ao plano teórico. O essencial é se empenhar-se na fé e na prática exatamente de acordo com os ensinamentos. E o mais importante é compreender e aplicar na vida
o que você está estudando. E quando você coloca esse tripé em prática, o que acontece? Como eu contei a história, o exemplo que eu dei do jovem, os benefícios da prática surgem. É um tripé. Então, fortalecer a fé, realizar a prática e simplesmente colher os benefícios. Conclusão: o estudo do budismo nos permite aprofundar a fé e nos orienta a realizar a prática correta, levando-nos à felicidade absoluta e ao despertar do nosso potencial inerente. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Foi bem rápido. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e me siga para mais matérias ou para mais coisas do meu trabalho, porque eu trabalho com desenvolvimento humano e a espiritualidade, né, o que nós seguimos, a filosofia, não está fora da nossa vida. Faz parte, não tem como separar filosofia do nosso trabalho e da nossa vida. Me siga, se inscreva no canal. Tchau, até mais.